para onde vai os juros, para onde vai o câmbio e como é que fecha a bolsa. Esse é fácil, entendeu? Meu primeiro chefe, que era também chefe do Valtinho, Rubens Alberto Marçal, o Paulo conheceu. Ele dizia que o profissional de investimento é um profeta, né? E a obrigação do profeta é profetizar, não é acertar, tá certo? Então, a gente faz isso todo santo dia, né? Acho que primeiro pegar o tema o desafio da gestão, nesse momento, né? É aquela velha história, a taxa de juro real, hoje, ela ainda é alta, mas ela já não é tão alta quanto foi nos tempos do começo do Plano Real, né? Alguns não devem lembrar, mas taxa de juro real dos tempos de Gustavo Franco, a gente estava falando de taxa de juro real de 20% ao ano. 49. Não, isso aí é o nominal, tá certo? E como diz um amigo meu, quando a taxa de juros real era 20% ao ano, a gente não tinha dinheiro. Agora que a gente trabalhamos 35 anos, juntamos, e agora a taxa de juros real é 5%. Né? Então, perdemos uma oportunidade de acumular. Então, a taxa de juros real ainda é alta, mas não é tão alta. Então, você fala assim, então agora vamos comprar ativos de maior risco. Entre eles, certamente, renda variável, multimercado, enfim, investimento no exterior, né? Só que essa percepção de você comprar ativos de maior risco implica em maior volatilidade, ou seja, em maior oscilação de preço do patrimônio investido. E aí nós temos um problema da Previdência, que é uma parte, eu acho, dos participantes e do público em geral, né? Que tem uma aversão, eu diria, quase visceral a essa oscilação de preço dos ativos, né? Sendo que no Brasil, vou passar por um tema aqui que, depois que eu me aposentar, talvez eu precise de um serviço de proteção ao palestrante sincero, que é o seguinte, é a tal da marcação na curva, que é um absurdo tupiniquim, né? E que é, digamos assim, praticado na grande maioria dos casos, mas que é um absurdo, porque transfere riqueza. Então, isso aí é antipedagógico, você reforça esse medo visceral da oscilação de preço dos ativos, né? Uma das minhas metáforas mais bobas é assim, é a mesma coisa que você comprar uma passagem de avião para o sujeito aqui de São Paulo até o Rio de Janeiro e o avião vai pela Via Dutra, né? E o cidadão fala, até que o pessoal falava que tinha turbulência, chacoalhava, não chacoalha, olha só, entendeu? É claro, o avião está no chão, tá certo? Então, acho que assim, é um conjunto. O primeiro conjunto é tomar risco. E tomar risco hoje em dia, historicamente falando, eu acho que ele tem algumas dificuldades adicionais, né? Começa no cenário externo. No cenário externo, a gente não tem aquele, vamos chamar assim, cenário de tranquilidade, né? Tanto no campo geopolítico, quanto no campo estritamente econômico que a gente teria, sei lá, há 20 anos atrás. Aqui só um parênteses, para quem não percebeu ainda, aquela crise que começou em 2008 ainda não acabou, tá? O que ela faz é mudar a forma, tá certo? É simples, vamos pegar um dado, né? Historicamente falando, os Estados Unidos apresentavam uma dívida sobre o PIB na faixa de 35% a 40%, né? O senhor Ronald Reagan, quando ele botou a Rússia numa guerra armamentista, ele levou a dívida dos Estados Unidos para 44%, 45%, né? Aí depois veio o Clinton, tal, revolução tecnológica, né? Hoje a dívida dos Estados Unidos é 100% do PIB. E o escritório do Congresso, escritório do orçamento do Congresso, que é independente do Executivo, ele faz conta e diz que é o seguinte, olha, daqui 10 anos, 15 anos, a dívida vai ter a 130% do PIB. Só que esse é um tema que todo mundo faz, assim, sabe, de novo, a metáfora aeronáutica, né? As turbinas pararam
e ninguém comenta nada, tá certo? A turbina parou, mas está servindo, continua servindo uísque, bebida, comida, então acho que está tudo ok. Não está tudo ok, né? Aí você pega o mercado americano, o mercado americano que sobe. O mercado americano está altamente disfuncional, né? O último dado que eu puxando em memória, aliás, hoje tivemos um comitê de investimento, o S&P 500, valor de mercado, 46 trilhões de dólares, que é 2 vezes o PIB. Né? Só que desses 46 trilhões, tem 7 empresas que têm 13 trilhões. As outras 493 empresas ficam com a diferença dos 46 para os 13 trilhões. Atenção para a unidade, são trilhões de dólares. É um mercado disfuncional. Tem a narrativa da inteligência artificial e tal. Enfim, tomar risco, nesse momento aqui, ele nunca foi trivial, mas ele é muito menos trivial hoje do que era no passado. Se você pega a Bolsa Brasileira, por exemplo, que é uma discussão interna, né, nós temos desde problema macro até problema micro. Né? O que é problema macro? O crescimento do Brasil. A gente já cresceu 4, já cresceu 7, bons tempos, né, de milagre econômico e tal. Hoje a gente cresce 2, né, 2,5, e todo mundo bate palma, sendo que metade do crescimento é agronegócio, que, na minha modesta opinião, é um erro estatístico do IBGE, mas ninguém vai brigar com isso, tá certo? E que gera pouco emprego. Né? Então nós temos um problema de crescimento. Nós temos um problema micro. Por exemplo, a gente pega o setor de varejo, né? As empresas com 1000 dificuldades, tem uma mudança comportamental do consumidor, tem o mundo digital, tem a concorrência chinesa. Então, para você tomar risco, hoje em dia, nos portfólios, é uma coisa muito complicada, sempre foi, mas vis-à-vis o passado, né? Está um pouco pior. E, para completar o caso micro, exemplo clássico, tem 15 dias isso. Mexeram com a Petrobras. A Petrobras caiu 10%. A Petrobras pesa 10% no índice, ou seja, o índice caiu 1%. Só a Petrobras foi 1.500 pontos para o espaço, assim, no nada. Entendeu? Então, a Bovespa estava em 130 mil, tirou 1.500, foi para 128.500 por conta desse evento, que não é o evento, a empresa deixou de ganhar dinheiro, ou perdeu dinheiro numa exploração de petróleo, não. Então, quando a gente vai elencando, né, as questões macro externas, com as questões macro internas, né, com as questões micro internas, você chega à conclusão que tomar risco é uma necessidade, porque você tem um juro real hoje que é menor do que era no passado, né, mas é uma dificuldade extrema. Como é que vocês tomam risco? Com muito cuidado, tá certo? Ainda bem, pensei que fosse com muita fé, pensei que ia falar com muita fé. A velha piada do porco-espinho, tá certo? Né? Como é que o porco-espinho faz amor? Né? Com muita cautela, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ir atrás do risco. Agora, você tem que mensurar o momento, né? Essa é outra coisa, que todo mundo fala assim, o market timing, eu não tenho market timing. Lógico que tem market timing. Se você não fizer market timing, uma hora ou outra você vai ser atropelado, né? O S&P 500 em 22 caiu 24%. E não adianta você chegar para o grande público, participar, não, olha, veja, nós somos um investidor de longo prazo, né? A gente acabou de ser atropelado por um caminhão, mas a gente vai se recuperar. Só que o cara que está lá na hora, ele fala assim, mas, poxa, podia ter reduzido o risco, né? Então, assim, é um conjunto de dificuldades que, no dia a dia, é muito complicado. Exige um esforço constante de análise, de tomada de decisão. Mas como é que você vê, por exemplo, a perspectiva, lá, as promessas do governo e do ministro lá, de déficit zero, de crescimento, de PIBão, como é que você vê acho que vamos começar pelo PIB. O PIB no Brasil é isso aí, ele vai crescer alguma coisa em torno de 2%, você escolhe. Eu já, infelizmente, já estou velho, né? Então, essa história de, o PIB agora é 1,7%, estamos revisando para 1,8%. Isso não existe, tá certo? É uma ordem de grandeza, é alguma coisa em torno de 2%. Pode ser 1,8%, pode ser 2,2%, 2,3%, né? Esse é o PIB, tá certo? 3 não.
Eu não apostaria em 3. Pode até acontecer, mas eu não aposto em 3. Eu não vejo por onde. Aí o orçamento, da questão fiscal, né? A questão fiscal gera muito calor, muita discussão. Mas assim, no frigir dos ovos, todo mundo sabe que não vai ser zero. Não tem como ser zero. Tá certo? Por quê? Porque você precisa de um aumento de receita muito grande, né? E você tem uma dificuldade tremenda de aumentar a receita, né? Veja o que aconteceu para aprovar a tributação dos fundos exclusivos, né? A ideia, quando surgiu, era 15%. Aí foi, voltou, não, vai ser 10%. Foi. Acho que foi 6%, a alíquota final, né? 8%. 6%, 8%. Entendeu? Quer dizer, foi metade, né, da ideia inicial. Então, você aumentar a receita é muito complicado, né? Então, vai ter um déficit. Minha opinião, qualquer déficit entre 0,8%, 0,9%, 1% do PIB é o que é. Entendeu? Por quê? Porque você arranjar receita vai ser muito complicado. Cortar despesas também é complicado, né? Você tem, eu acho que, evidentemente, tem excessos aqui a acolá, mas você implementar um corte de despesa severo é muito complicado, né? Aí você vai numa dessa, né? Aí depois você tem a tal das emendas impositivas, emenda de bancada, tá certo? Alguém já leu no jornal aí, as emendas parlamentares hoje são equivalentes a 45 bi, né? E o investimento direto do governo, o tal do PAC, é 53. Ou seja, o que você está dizendo não tem caminho para se entregar esse déficit zero aí que o governo estava... Não, pode esquecer. E qual é o impacto disso em juros, em inflação e em bolsa? Eu acho que tem dois impactos. Claramente tem um impacto que a taxa de juros, a percepção da taxa de juros real neutra sobe, né? Algum exagero aqui ou acolá, mas sobe, né? Vamos lembrar, né? Há 6 anos atrás, o pessoal achava que a taxa de juros real neutra do Brasil era 2%. Tem um monte de gente que escreveu um artigo, sumiu todo mundo, né? Entendeu? Teve um que falou, a Selic tem que ser 1%. Pergunta onde é que ele está agora. Quietinho lá, tá certo? O dele está aplicando lá no CDI, porque afinal de contas, né, 6% real, 5% real. Você tem uma taxa de juros mais alta, tá certo? Você tem uma percepção de risco mais alta. Vamos, aliás, começar pelo começo, né? A percepção de risco fica mais alta, a percepção de risco fica mais alta, a taxa de juros real neutra também fica mais alta em termos de percepção, né? A nossa percepção de risco só não é pior, porque do ponto de vista externo nós estamos numa situação muito boa. Para os mais velhos, sabem que todas as crises do Brasil começaram pelo balão de pagamentos, desde 1945, né? Aliás, desde antes disso, né? Foi por conta disso que o ministro Mário Henrique Simons se cunhou uma frase maravilhosa, né? A inflação aleja, câmbio mata, porque você não gera câmbio, né? Mas hoje nós temos um estoque de reserva de 350 bi e a gente faz saldo comercial entre 80 e 100 bilhões, né? Nosso pessoal macro fez um estudo, assim, petróleo, que era 2% das exportações, hoje é 16% das exportações, né? Estou sentindo que você está preocupado, né? Não, você está ficando preocupado, desanimado, está desanimado. Eu vou passar para você, porque vai falar, esse menino chega. Não, claro, entendeu? Mas ele enfim. Preocupado, assim, olhando. Não, acho que a gente tem uma situação positiva, mas é um equilíbrio instável. É um equilíbrio instável, né? Só para lembrar as aulas de física do 2º grau, né? O que é o equilíbrio estável? É a bola no fundo de um balde. Você inverte o balde, coloca a bola em cima do balde e isso aí é um equilíbrio estável. Por quê? Porque se você encostar no balde, a bolinha cai. Nós estamos nessa situação.